Na noite em que tudo mudou, 3 pessoas da mesma família desapareceram sem deixar rastros visíveis. Silvana Aguiar e seus pais simplesmente sumiram. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma despedida, nenhuma explicação concreta. Apenas silêncio. A Polícia Civil de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, passou a tratar o caso como morte presumida. Mas como declarar o fim de 3 vidas sem sequer localizar um único vestígio material definitivo? Em meio às incertezas, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Um veículo vermelho que aparece 2 vezes nas imagens de uma câmera de segurança na noite do desaparecimento. O carro, um Fox vermelho, entra na garagem da residência de Silvana Aguiar por volta das 20h30. Permanece ali por 8 minutos e sai. Cerca de 1 hora depois, o carro de Silvana, um veículo branco, chega à casa. Não se sabe com absoluta certeza se ela estava na direção. Às 23h30, o mesmo carro vermelho retorna e permanece por 12 minutos na garagem. Depois disso, desaparece. O veículo nunca mais foi visto. O proprietário de um automóvel com as mesmas características é Cristiano Domingues Francisco, policial militar e ex-marido de Silvana. Desde aquela noite, o paradeiro do carro se tornou uma das peças mais importantes da investigação. Para a polícia, localizar o veículo pode significar encontrar a prova material que falta para esclarecer o que realmente aconteceu. A região metropolitana de Porto Alegre está cercada por rios, lagos e áreas de mata. O delta do Jacuí, o rio Gravataí, o rio dos Sinos, o lago Guaíba e, mais adiante, a imensa Lagoa dos Patos criam um cenário onde ocultar evidências não seria impossível. A hipótese de que o carro possa ter sido submerso em alguma dessas áreas passou a circular entre investigadores e também entre a população que acompanha o caso. Enquanto isso, o único suspeito preso temporariamente é Cristiano Domingues Francisco. A relação entre ele e Silvana era marcada por conflitos constantes. Amigos próximos relatam discussões frequentes, principalmente envolvendo questões relacionadas ao filho do casal. Havia divergências quanto aos cuidados com a saúde da criança, o que alimentava desentendimentos contínuos. Também existia um histórico de tensão entre Cristiano e os pais de Silvana, Isaí Aguiar e Dalmira Aguiar. O relacionamento entre eles era descrito como distante e desgastado. Um dos pontos que mais pesou para a prisão temporária foi o acesso que Cristiano teria tido a imóveis ligados à família mesmo após o desaparecimento. Ele foi visto entrando na casa de Silvana e no mini-mercado da família, utilizando chaves. A pergunta que ecoa é simples: quem entregou essas chaves? Se a relação era conflituosa, como ele teve acesso facilitado aos locais? A polícia acredita que esse período de acesso pode ter sido crucial para a possível eliminação de vestígios. Dentro da residência de Silvana havia câmeras de segurança. No entanto, as imagens internas da noite do desaparecimento não foram encontradas. Nenhum dispositivo de armazenamento foi localizado no imóvel. Posteriormente, surgiram informações de que existiria um HD que ficava sobre uma mesa, mas esse equipamento não foi apresentado às autoridades. Diante disso, os investigadores entraram em contato com a fabricante das câmeras para verificar se haveria possibilidade de recuperação de imagens por meio de armazenamento em nuvem. Caso exista algum backup remoto, ele pode conter registros fundamentais da dinâmica daquela noite. A ausência dessas gravações levanta uma suspeita inquietante. As imagens foram apagadas propositalmente? Outro elemento importante da investigação envolve o celular de Silvana Aguiar. O aparelho foi encontrado após uma denúncia anônima que indicou sua localização. Ele estava em uma área que forma um triângulo entre a casa da vítima, a residência do ex-marido e o mini-mercado da família. Quando o telefone foi recolhido, as câmeras frontal e traseira estavam cobertas por fita isolante.
O detalhe é perturbador. Não se trata de um dano acidental, mas de uma ação deliberada. Dados técnicos revelaram que o aparelho foi detectado conectado ao Wi-Fi da casa de Cristiano antes de ser descartado em um terreno baldio. Ou seja, o celular permaneceu em um local específico antes de ser descartado. Além disso, a perícia identificou que mensagens recentes foram apagadas. Agora, os especialistas tentam determinar se eram mensagens temporárias, aquelas que desaparecem automaticamente, ou se foram excluídas manualmente com a intenção de ocultar informações. Cada dado recuperado é analisado minuciosamente. Cada fragmento digital pode reconstruir uma linha do tempo que alguém tentou apagar. As buscas também se concentram em 3 propriedades rurais em Gravataí. Uma delas pertence à família Aguiar, localizada em um condomínio rural de padrão elevado. Outra está vinculada à família do policial, incluindo um sítio que possuía um poço posteriormente aterrado para a construção de uma base de casa, obra que não foi concluída. Existe ainda uma terceira propriedade associada exclusivamente a Cristiano, situada na parada 106 de Gravataí. A extensão das buscas nesses locais não foi detalhada publicamente, mas sabe-se que são considerados pontos estratégicos dentro da investigação. Até o momento, cerca de 30 pessoas foram ouvidas. A polícia trabalha com a convicção de que Cristiano não teria agido sozinho. A hipótese de participação de 2 ou 3 pessoas não é descartada. A ausência dos corpos não impede um indiciamento formal. No entanto, dificulta o trabalho da acusação e amplia o espaço para questionamentos jurídicos. O tempo corre contra todos, investigadores, familiares e a própria verdade. Enquanto isso, a população acompanha cada atualização com apreensão. A família de Isaí e Dalmira vive dias de angústia profunda. A incerteza é uma das formas mais cruéis de sofrimento. Há perguntas demais e respostas insuficientes. Onde está o Fox vermelho? Quem ajudou na execução do plano? O que foi apagado das câmeras? O que havia nas mensagens excluídas do celular? E, principalmente, onde estão Silvana Aguiar e seus pais? A investigação segue em andamento, mas o silêncio que envolve esse caso parece calculado, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente pensado para não deixar rastros. Mas rastros sempre existem, e às vezes são justamente as imagens apagadas que revelam a verdade mais sombria. A ausência dos corpos transformou o caso da família Aguiar em um dos mais complexos do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Porque quando não há vestígios físicos conclusivos, cada detalhe técnico ganha peso. Cada movimento registrado, cada dado digital recuperado, cada segundo de silêncio. A polícia trabalha com a convicção de que Cristiano Domingues Francisco não teria agido sozinho. A logística envolvida no desaparecimento de 3 pessoas adultas, a possível ocultação de evidências e o desaparecimento do veículo sugerem planejamento. E planejamento raramente é obra de apenas uma pessoa. Investigadores acreditam que pelo menos 2 ou 3 pessoas possam ter participado direta ou indiretamente dos acontecimentos daquela noite. Seja auxiliando na movimentação do carro vermelho, seja ajudando na limpeza da residência, seja colaborando no descarte de objetos e dispositivos. O celular de Silvana é considerado uma peça-chave. O fato de ele ter sido encontrado dias depois, com as câmeras cobertas por fita isolante, levanta uma pergunta inquietante. Por que alguém se preocuparia em inutilizar as câmeras de um aparelho que seria descartado? A resposta pode estar na tentativa de impedir qualquer registro automático de imagem ou reconhecimento facial enquanto o telefone ainda estivesse ativo. Outro ponto crucial é a detecção do aparelho na rede Wi-Fi da casa de Cristiano dias antes de ser abandonado. Isso sugere que o telefone permaneceu sob controle de alguém por um período significativo antes de ser descartado. E mais, alguém próximo o suficiente para ter acesso à residência. Mensagens recentes foram apagadas.
A perícia agora trabalha para recuperar fragmentos digitais, rastros invisíveis para o usuário comum, mas que podem reconstruir conversas, horários e contatos. Em investigações modernas, a tecnologia frequentemente fala quando as pessoas escolhem o silêncio. Mas há também o fator humano. Cerca de 30 pessoas já foram ouvidas. Amigos, familiares, vizinhos. A polícia mantém sigilo sobre nomes e detalhes para não comprometer o andamento do inquérito. No entanto, uma linha de investigação considera que alguém pode ter colaborado por medo, lealdade ou pressão. Enquanto isso, os 3 sítios em Gravataí continuam cercados por dúvidas. A propriedade da família Aguiar, localizada em condomínio rural, é extensa e possui áreas que demandariam buscas minuciosas. O sítio ligado à família de Cristiano chama a atenção pelo antigo poço que teria sido aterrado para uma construção que nunca foi concluída. Obras interrompidas sempre despertam questionamentos quando coincidem com linhas temporais sensíveis. Existe ainda a propriedade atribuída exclusivamente ao suspeito. Até que ponto esses locais já foram periciados com profundidade? Foram utilizados cães farejadores, equipamentos de escavação, tecnologia de varredura subterrânea? A polícia não detalha todas as etapas e isso alimenta a ansiedade pública. Outro obstáculo apontado nos bastidores é a limitação de efetivo. Durante o verão, parte significativa das equipes é deslocada para o litoral do estado devido ao aumento populacional nas cidades turísticas. Esse movimento impacta diretamente a disponibilidade de peritos e investigadores na região metropolitana. O resultado é um cenário de pressão. De um lado, a imprensa buscando respostas. Do outro, a polícia tentando preservar informações estratégicas. No centro, familiares que convivem diariamente com a ausência. A inexistência dos corpos não impede que o indiciamento ocorra. A legislação brasileira permite responsabilização mesmo sem a localização física das vítimas, desde que existam provas técnicas e circunstanciais suficientes. Mas é inegável que a ausência dificulta o processo e amplia o espaço para contestação futura. Há ainda a questão do Fox vermelho. Sem a localização do veículo, uma peça essencial permanece fora do quebra-cabeças. Se ele foi destruído, ocultado ou submerso em alguma área de difícil acesso, cada dia que passa reduz as chances de recuperação de vestígios. Água, tempo e exposição podem comprometer provas materiais importantes. Mas mesmo quando provas físicas desaparecem, a linha do tempo permanece. Câmeras externas registraram entradas e saídas. Dados de conexão registraram presença digital. Mensagens apagadas deixam rastros técnicos. E rastros contam histórias. A grande pergunta que ecoa é: houve um erro? Porque em investigações desse porte, quase sempre existe um detalhe negligenciado, um pequeno descuido, um fragmento que escapa ao controle. A verdade pode estar num backup esquecido na nuvem, em um registro de geolocalização, em um testemunho que ainda não foi totalmente compreendido. Casos como esse mostram que o silêncio pode ser estratégico, mas raramente é absoluto. Com o avanço das análises técnicas, laudos pendentes ainda podem trazer revelações decisivas. Enquanto isso, a cidade de Cachoeirinha convive com a sombra de um mistério que parece não ter fim. 3 pessoas desapareceram, um carro sumiu, imagens foram apagadas, mensagens foram excluídas, e alguém sabe exatamente o que aconteceu. A pergunta que ecoa não é apenas onde estão Silvana Aguiar, Isaí Aguiar e Dalmira Aguiar. A pergunta é: quanto tempo mais essa verdade conseguirá permanecer escondida? Porque a história mostra que mais cedo ou mais tarde, o que foi ocultado vem à superfície. E quando vier, pode mudar completamente o rumo desse caso. Se você acompanha investigações reais e quer entender cada detalhe, cada atualização e cada nova revelação sobre o caso da família Aguiar, se inscreva agora no canal. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa história que ainda está longe de terminar. Aqui, você não acompanha apenas notícias, você acompanha a reconstrução da verdade. Nos vemos no próximo episódio.